Evangélico pode ser traficante? Eu sei que a pergunta é chocante, mas fica comigo até o fim do vídeo que você vai entender por que eu fiz essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Quero que você fique comigo até o final. Aliás, eu vou até te pedir uma coisa que quase não peço aqui, tá? Entra nos comentários aí e dá a sua opinião sobre isso. Coloca o que você pensa sobre essa questão que a gente vai tratar aqui, que é uma questão muito séria. Então eu peço para você curtir, comentar e até compartilhar, para a gente ampliar o entendimento sobre essa discussão, sobre essa reflexão. Para a gente começar a falar sobre isso, nós precisamos falar sobre o peixão e o complexo de Israel. Você já ouviu falar no peixão? Pois bem, o peixão é um traficante do Comando Vermelho, lá do Rio de Janeiro, portanto, né? E ali tinha um complexo de favelas, 5 mais ou menos, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, 5 Bocas e Pica-Pau. São essas as favelas. E o peixão, traficante, procurado pela polícia, ele se converteu a Cristo. É o que ele diz. E ele diz que Deus falou com ele. Deus disse a ele que ia dar a ele o complexo, aquele complexo de 5 favelas, e aí para ele dominar para o tráfico. E ele então, com essa palavra que ele diz a ter recebido de Deus, ele invade essas 5 favelas, vai dominando, brigando aí contra outros traficantes, e forma um outro complexo, o complexo que ele passa a chamar então de complexo de Israel, numa alusão à nação santa do Antigo Testamento. Ou seja, ele quer dizer que ele é povo de Deus, que ele está dominando ali a favela porque o Senhor mandou. Estranho isso, né? Será que Deus está mandando o pessoal traficar, né? Incrível. E isso, para a gente entender melhor, parece assim um absurdo, um exagero tudo isso, mas tem um livro que eu recomendo para você, chama-se Traficantes Evangélicos. Eu não me lembro aqui o nome da autora, mas ela é uma pesquisadora e é evangélica também, né? Ela é pastora, inclusive. Mas ela, como pesquisadora, no seu mestrado, no seu doutorado, ela faz esses levantamentos e transforma isso num livro, Traficantes Evangélicos. A partir dessa coisa toda, começam a surgir alguns termos assim, alguns neologismos, né? Palavras que não existiam antes e que começam, agora já existem. Por exemplo, traficrentes. Olha que absurdo. Traficrentes. E a outra palavra, por exemplo, narcopentecostalismo. O narcopentecostalismo, como o próprio nome já diz, junta tráfico de drogas com pentecostalismo voltado para o controle social dessas favelas. O que o Peixão fez? Quando ele invadiu essas favelas e dominou, formando então o complexo de Israel, onde tinha, por exemplo, uma imagem de São Jorge, ele tirou e colocou uma bandeira de Israel. Tinha a imagem da Nossa Senhora Aparecida, tirou, colocou uma bandeira de Israel. Tinha uma imagem de Iemanjá, tá bom. Aí você que é evangélico pode falar assim, não, mas isso é muito bom, né? Porque está tirando a idolatria e está colocando um símbolo que não é da idolatria. Mas será que não estão idolatrando essa bandeira de Israel, assim como já estão há muito tempo idolatrando a própria nação de Israel, sem entenderem que o Israel da Bíblia não é o mesmo Israel de hoje? Mas isso não vem ao caso aqui, né? Eu queria que você fizesse essa reflexão. E tem um dado também importante, que quando a gente fala sobre esses temas assim, citando a igreja, aí não falta quem aparece e diz assim, você está falando mal da noiva.
que a noiva, para quem não sabe, é a igreja de Cristo. Ela tem esse simbolismo, essa analogia simbólica de noiva de Cristo. Então você está falando da noiva, está falando da igreja, que é a noiva de Cristo, o noivo vai ficar bravo com você. Não, não estamos falando da noiva. Nós estamos falando de quem está conduzindo a noiva, das lideranças evangélicas, que ao conduzirem a igreja de Cristo até Cristo, estão abusando dela. Você deve conhecer aquela passagem da Bíblia que quando Abraão chama Eliezer, que trabalhava para ele ir lá nas terras dele, lá da parentela dele, buscar uma noiva para Isaac. E o Eliezer vai lá e traz essa noiva. Imagine se o Eliezer, quando estivesse trazendo essa noiva, ele abusasse sexualmente dela, ou ele alugasse o corpo dela para homens viajantes, se ele vendesse essa noiva para mercadores. Pois é isso que essas lideranças evangélicas têm feito. Então nós não estamos falando da noiva não, tá? Pelo contrário, nós estamos falando dessa liderança, estamos denunciando essa liderança para justamente proteger a noiva.